Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luiz e hoje eu estarei falando para vocês da evolução da pandemia de Covid-19, como tudo começou. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você que não é inscrito, que não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. O começo de tudo em Wuhan. A China notifica a Organização Mundial de Saúde, a OMS, sobre uma misteriosa pneumonia em Wuhan, de cerca de 11 milhões de habitantes. Especialistas de todo o mundo começam a tentar identificar o agente causador. Supõe-se que ele tenha se originado no mercado de frutos do mar na cidade. Inicialmente é comunicado haver cerca de 40 pessoas infectadas. Isso foi dia 31/12/2019. Nova cepa de coronavírus. Pesquisadores descartam se tratar de vírus SARS, da doença respiratória originada na China em 2002, que matou quase 800 pessoas. Cientistas chineses identificam um novo vírus da cepa do coronavírus, causadores de SARS e do resfriado comum. Batizado provisoriamente em 2019 nCoV e depois denominado SARS-CoV-2, ele causa febre, tosse, dificuldade respiratória e pode evoluir para a pneumonia. Isso foi dia 7/1/2020. Primeira morte na China. A China anuncia a primeira morte causada pelo novo coronavírus. Um homem de 61 anos que havia feito compras no mercado de frutos do mar de Wuhan morreu de complicações por causa de uma pneumonia, dia 11 de janeiro de 2020. O vírus atinge países vizinhos. Países como Tailândia e Japão começam a relatar casos da doença em pessoas que estiveram na China em Wuhan. É confirmada a segunda morte até 20 de janeiro de 2020. Há 3 óbitos e mais de 200 infecções no país. Aeroportos em todo o mundo passam a controlar passageiros vindo da China, exceto o Brasil. Na mesma data, é confirmado que o vírus pode ser transmitido diretamente entre pessoas. Isso foi dia 20 de janeiro de 2020. Milhões sobre quarentena. Wuhan é colocada sobre quarentena na tentativa de limitar a propagação do vírus. O transporte coletivo é suspenso e trabalhadores começam a construir um novo hospital para tratar pacientes infectados que totalizam mais de 830 em 24 de janeiro de 2020. O isolamento é estendido para 13 outras cidades, afetando pelo menos 36 milhões de pessoas. Dia 23 de janeiro de 2020. O coronavírus chega à Europa. As autoridades da França confirmam 3 casos do novo coronavírus dentro de suas fronteiras, marcando a chegada da doença à Europa. Horas depois, a Austrália confirma que 4 pessoas foram infectadas na Alemanha. O primeiro caso de Covid-19 é confirmado 3 dias depois, dia 24 de janeiro de 2020. Primeira morte fora da China. Autoridades das Filipinas informam que um homem de 44 anos morreu no país vítima de coronavírus, marcando assim a primeira morte relacionada à doença fora da China. O paciente era da cidade chinesa de Wuhan e havia sido internado no hospital em Manila em 25 de janeiro de 2020 e morreu dia 2 de fevereiro de 2020. Morre médico chinês que tentou avisar autoridades sobre o Covid-19. O médico chinês Lin Wenliang morre após contrair o SARS-CoV-2, segundo relato. Em janeiro de 2020, ele havia tentado avisar as autoridades de seu país a respeito da epidemia e da chance da Covid-19 sair do controle, mas acabou sendo reprimido. Lin foi obrigado a assinar um documento no qual declarava que seus avisos não tinham fundamento. Isso foi dia 7 de fevereiro de 2020. Número de mortes supera a do SARS. A China informa que o número de mortos por Covid-19 chegou a 811, ultrapassando as 774 vítimas do surto de síndrome
respiratória aguda grave, o SARS, também causada por um coronavírus, entre 2002 e 2003. Isso foi dia 9 de fevereiro de 2020. Vírus chega ao Brasil. O governo brasileiro confirma o primeiro caso no país. Um homem de 61 anos que viajou à Itália a trabalho. Até então, o novo coronavírus havia se espalhado para mais de 40 países e territórios, matando mais de 2.700 pessoas, infectando mais de 80 mil. Isso foi dia 26 de fevereiro de 2020. Mais de 100 mil infectados. O número de casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 em todo o mundo ultrapassa a marca dos 100 mil, enquanto o total de mortes supera 3,4 mil. A doença Covid-19 já chegou a mais de 90 países. No Brasil, os contágios confirmados aumentam de 8 para 13 em um período de 24 horas. Na Itália, são registradas quase 200 mortes, dia 6 de março de 2020. Itália impõe quarentena em todo o território. O governo em Roma determina restrições ao deslocamento de todos os seus 60 milhões de cidadãos e proíbe aglomerações públicas para tentar conter o coronavírus. Habitantes só podem deixar a área em que vivem com justificativa. No mesmo dia, a Alemanha registra as 2 primeiras mortes por Covid-19 no país, dia 9 de março de 2020. OMS declara pandemia. A OMS considera que a disseminação do Covid-19 pode ser caracterizada como pandemia, observando que o número de casos fora da China se multiplicou por 13 e o de países afetados triplicou em apenas 2 semanas. Pandemia designa a difusão de uma enfermidade por vários países ou continentes. Isso foi dia 11 de março de 2020. Estado de emergência na Espanha. A Espanha declara estado de emergência para conter a propagação do coronavírus, o SARS-CoV-2. O país já conta com quase 6 mil casos de infecção, com cerca de 180 mortos. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anuncia que o país decidiu limitar a livre circulação da população, colocando assim cerca de 47 milhões de pessoas sob quarentena parcial. Isso foi dia 14 de março de 2020. Fechamento de fronteiras. Como parte dos esforços para conter a proliferação do coronavírus, a Alemanha fecha suas fronteiras. No mesmo dia, o número de casos fora da China supera o registrado no país asiático. Isso foi dia 16 de março de 2020. China zera a transmissão local. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a China anuncia que nas últimas 24 horas não registrou nenhum novo caso de Covid-19 transmitido localmente. No entanto, havia 34 casos importados de outros países. 3 dias depois, o país voltaria a registrar um caso de transmissão local. No mesmo dia, o número de mortos pelo coronavírus na Itália supera o de mortos na China, dia 19 de 3 de 2020. São Paulo e Rio de Janeiro em quarentena no Brasil. O estado de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro dão início a medidas de contenção por determinação das gestões locais, com fechamento do comércio não essencial e restrição de circulação de pessoas, além do fechamento de escolas que já havia sido determinado anteriormente em São Paulo. A medida afeta 54 milhões de habitantes em 645 municípios. Isso foi dia 24 de março de 2020. Isolamento total no Reino Unido. O premier britânico Boris Johnson volta atrás e, após dados que previa a evolução da doença sem medidas mais restritivas apresentados pelo Imperial College de Londres, determina isolamento horizontal no país. Até então, Johnson defendia a chamada imunização de rebanho, ou seja, permitir que a população entrasse em contato com o vírus para que desenvolvesse imunidade. Isso foi dia 23 de março de 2020. Casos de coronavírus passa de 1 milhão no mundo todo. O número de infecções confirmadas ultrapassa 1 milhão no mundo.
A cifra de mortos, por sua vez, supera 50 mil. O país com o maior número de casos são os Estados Unidos, com mais de 240 mil, seguidos da Itália, com 115 mil, e da Espanha, com 112 mil. Enquanto isso, mais de 3,9 bilhões de pessoas, mais da metade da humanidade, estão confinadas em suas casas devido à pandemia. Isso foi dia 2 de abril de 2020. China não registra mortos por Covid-19 pela primeira vez desde janeiro de 2020. Pela primeira vez desde janeiro, quando começou a divulgar números sobre o novo coronavírus, a China não registra mortes por Covid-19. Neste mesmo dia, a China continental tem apenas 32 novos casos. Enquanto isso, o número de mortos em Nova York chega a 3,485 mil, supera o de óbitos no atentado ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001. No ataque terrorista, foram 2.753 mortes na cidade. Isso foi dia 7 de abril de 2020. Estados Unidos passa a Itália e são o país com mais mortes no mundo. Os Estados Unidos ultrapassaram a Itália em número de mortos por coronavírus, tornando-se o país com mais vítimas no mundo. Na data, o país soma 19.602 óbitos, enquanto a Itália tem 19.468. Os Estados Unidos já são o país com maior número de casos confirmados, ultrapassando 507 mil infecções. Isso foi dia 11 de abril de 2020. A Alemanha anuncia amplo relaxamento nas restrições. A Alemanha anuncia a reabertura de todas as lojas, as permissão de atividades esportivas a céu aberto, além da volta da Bundesliga. Restrições ao contato social segue em vigor até 5 de junho de 2020, mas com afrouxamentos graduais, enquanto a reabertura começa em alguns países. Nações e entidades lançam iniciativa para financiar a pesquisa sobre a Covid-19. Comissão Europeia doa 1 bilhão de euros. Isso foi dia 6 de maio de 2020. Nova Zelândia se declara livre do coronavírus. Após o último paciente receber alta, a primeira-ministra da Nova Zelândia elogia a atitude dos neozelandeses que aderiram ao lockdown e contribuíram para eliminar a Covid-19 em todo o país. Segundo ela, estamos confiantes de que eliminamos por hora as transmissões do vírus, afirmou ela em pronunciamento transmitido pela televisão. Em meados de junho, o país volta a registrar casos importados, dia 8 de junho de 2020. Bairros de Pequim voltam a adotar bloqueio por coronavírus. Autoridades de Pequim isolam 11 bairros residenciais devido a várias novas infecções por coronavírus relacionadas a um mercado de carnes. O chefe do local afirmou ao site Bird News que o vírus foi encontrado em tábuas que processavam salmão importado. Isso foi dia 13 de junho de 2020. O OMS interrompe testes com hidroxicloroquina. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, anuncia que decidiu interromper os experimentos com hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19 após evidências apontarem que o fármaco não reduz a mortalidade em pacientes internados com a doença. Isso foi dia 17 de junho de 2020. União Europeia reabre fronteiras internas, mas se blinda do resto do mundo. As fronteiras da União Europeia são reabertas após 3 meses de fechamentos, forçados devido à pandemia de coronavírus. Iniciados no mês de março, algumas restrições, porém, ainda permanecem no bloco, que seguirá fechado para visitantes de países onde o vírus está fora de controle, como, por exemplo, Brasil e os Estados Unidos, dia 15 de junho de 2020. A OMS diz que dexametasona é avanço contra a Covid-19. A OMS considera que a utilização da esteroide dexametasona,
que reduziu significativamente a mortalidade em pacientes seriamente afetados pelo novo coronavírus. É um avanço científico na luta contra a pandemia de Covid-19. É o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes que apenas conseguem respirar com o uso de respiradores mecânicos. Isso foi dia 17 de junho de 2020. Mortes por Covid-19 passa de 50 mil no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, 50.617 mortes em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus foram confirmadas no Brasil até dia 21 de junho de 2020. 2 dias antes, o país superou a marca de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso foi dia 21 de junho de 2020. Novo isolamento na Alemanha. Autoridades ordenam a suspensão parcial da vida pública por um período de uma semana Autoridades ordenam a suspensão parcial da vida pública por um período de uma semana em alguns distritos na Alemanha, após 1.553 funcionários de um frigorífico sediado na região terem testado positivo para a Covid-19. Entre outras medidas, fica proibida a prática de esportes e outras atividades em lugares fechados. Isso foi dia 23 de junho de 2020. O mundo ultrapassa 10 milhões de casos de Covid-19. Dados da Universidade Johns Hopkins apontam que o número de mortes confirmadas pela doença está próximo de ultrapassar marca de 500 mil. Brasil e Estados Unidos lideram em números de casos e mortes. Dia 28 de junho de 2020. Comissão Europeia tenta assegurar doses de Remdesivir. Executivo da União Europeia inicia negociação para a compra de medicamentos com fabricante americano após Estados Unidos adquirirem praticamente toda a produção dos próximos 3 meses. Isso foi dia 2 de julho de 2020. Bolsonaro com Covid-19. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro afirmou que teve resultado positivo, segundo ele, em um exame para detectar a Covid-19. Ao anunciar o resultado em entrevista em frente ao Palácio da Alvorada, ele aproveitou a ocasião para mais uma vez reclamar das medidas de isolamento impostas por prefeitos e governadores. Bolsonaro também disse estar se tratando com hidroxicloroquina. Isso foi dia 7 de julho de 2020. Vacina da Moderna mostra resultado e vai para a fase final de testes. A vacina em fase de desenvolvimento contra o novo coronavírus da empresa americana Moderna foi bem tolerada e criou anticorpos neutralizantes em todos os participantes do estudo, anunciaram os pesquisadores responsáveis pela produção da vacina. A Moderna anunciou que a fase final dos ensaios clínicos deve ir de 27 de julho de 2020 a 27 de outubro de 2020. Isso foi dia 14 de julho de 2020. Então é isso, galera. O que vocês acharam do vídeo? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe, se proteja e valeu!